Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos começar aí uma live de 5 lives durante essa semana. E essa semana, hoje na verdade começa março, e março no Brasil tá começando o ano, né? Só que neste mês a gente tem aí uma data comemorativa que influencia muito na questão aí da vida empreendedora, que é o Dia Internacional da Mulher. E não só para comemorar, né? Porque todo dia a gente pode ter aí comemoração sobre esse assunto, mas aqui na Borelli Academy nós vamos falar sobre comportamento empreendedor e mindset. E eu convidei algumas clientes do nosso processo de gestão Market Hunt, onde a gente intitula o cliente aluno como Hunter, tá? Então, essa live vai ficar gravada e ela também vai estar disponível depois no YouTube. E durante esse mês, todas as quartas-feiras, às 19 horas em ponto, a gente vai falar sobre esse assunto. E a minha convidada já chegou aqui, então, sem mais delongas, eu vou convidá-la, tá, Beth? Então, a Beth está estreando em live, e isso é uma atitude já empreendedora. Beth, eu vou entrar aqui e te chamar, e você aceita aí, tá bom? Não aparecer nada aí para você, isso provavelmente já foi, tá? Porque aqui apareceu para mim convidado. Aí você pode solicitar para entrar. Aê! Olá, Oh, nem tudo tem bom? gente na live, não precisa nem ter vergonha. Pode ficar sem vergonha. Tem que ser sem vergonha mesmo. Obrigada, antes de tudo, por ter aceitado. Eu sei que a vida da advogada é corrida, mas isso que é empreender, né, Beth? Chamou, opa, bora lá, vamos lá, né? Sempre tem a primeira vez e Ô, faz Beth, tá parte, me né? ouvindo bem? Nossa, agora eu tô. Você tá me ouvindo? Tá ruim a ligação? Como Você que está me tá aí? ouvindo bem? Você eu tô. E você? Eu acho, Não? eu acho que a gente vai ter um pouquinho de delay, mas é por conta da internet. Tá, beleza. Mas tá dando. Bom, pra mim tá perfeito. Então a gente vai na calma, na fé. A gente vai na calma, na fé. Para mim tá dando um pouquinho de delay, Tá. mas tá tudo certo, tá? Ô, Beth, Uhum. você já tá aí com a Borelli Academy há quase 4 anos, correto? Mais ou menos isso, né? 2019, 25, 20, 4 anos. Isso, Nossa, o tempo passa, né? passa rápido. Muito. E aí, sobre isso que eu gostaria de conversar com você, porque você é Uhum. especialista numa área que tem bastante profissionais que escolhem, né, entrar no direito. O direito tem as Uhum. suas ramificações, né? Mas como é para você olhar para o empreendedorismo antes até de conhecer a nossa proposta, de desenvolver a gestão e a visão que um advogado tem antes de ter essa visão da gestão? Você consegue imaginar o que melhorou no seu próprio comportamento empreendedor? Na verdade, assim, eu sempre brinco que advogado é advogado. Advogado não é empreendedor, assim, em nível de empresa, não pensa nessa parte, né? Abre a escritório, põe a cadeirinha lá e sai advogando. Mas, com o tempo, o nosso escritório vira uma empresa. E a gente tem que ver isso também. E aí eu aprendi a fazer isso para poder gerenciar meu escritório, gerenciar minha vida, colocar tudo em ordem aí, né, para facilitar o dia a dia. Porque a gente acaba crescendo, a demanda começa a aumentar, e aí isso se faz necessário, porque o escritório de advocacia também é uma empresa, ele não é só um escritório, né? Ele tem todo o formato de uma empresa, a gente construiu empresa, a gente. E muitas vezes a gente não para olhar dessa forma. Eu, pelo menos, não parava, nunca parei para pensar. Até que você me mostrou o outro lado da moeda. E aí a gente tem que fazer o planejamento estratégico, financeiro, todo esse trâmite aí para a gente conseguir alavancar como uma empresa
que ele é, né? Muito bom, Beth, obrigada. Ô, Beth, eu estou aqui com os 10 comportamentos empreendedores que eu aprendi fazendo Empretec do Sebrae, e não é uma prova, tá? Mas eu gostaria da gente fazer uma troca, onde eu vou mencionar algumas coisas e você vai dizer em que momento é praticado isso no seu negócio. Você vai perceber que existem algumas coisas que o próprio Market Hunt contribui, mas tem questões que dependem especificamente de você como empreendedora, tá? Então, você olha tanto para a sua atividade e especialidade, quanto para o processo de gestão, tá bom? Por exemplo, primeiro comportamento empreendedor aqui. Olá, Lilian, boa noite, tudo bem? Busca de informação. Quando você pratica esse buscar informação, tanto utilizando o Market Hunt quanto na sua vida pessoal? Por exemplo, ó, dedica-se pessoalmente a obter informações do cliente, do serviço, para poder informar o cliente. Investiga o produto ou a solução e consulta especialistas. Na verdade, Essa a gente busca busca de informação, pode falar, essa busca de informação, como que funciona hoje aí no seu negócio? Fala para mim. A busca de informação é constante, né? Tanto para que a gente possa oferecer o nosso serviço, quanto para a gente possa entregar. Porque a gente precisa também, né? A gente tem o conhecimento, mas a gente tem que buscar melhorar isso no dia a dia. Então, a busca de informação ela é constante. E levando para o Market Hunt, a busca de informação veio no Market Hunt justamente com forma de organizar o meu escritório. Mas a busca de conhecimento é constante, a gente não para, né? E o Market Hunt é bem bom nesse campo, porque na última atualização eu fiquei apaixonada porque tem justamente um campo lá para a gente colocar os nossos conhecimentos novos. Então a gente busca muita coisa e ele oferece justamente esse campo aí para arquivar as coisas que a gente precisa, as informações novas que surgem, que a gente precisa às vezes ter à mão e deixar tudo organizadinho. E isso faz parte também da sua atividade, né, Beth? Porque eu sei que para você entregar o seu trabalho, você tem que buscar informação para entregar os PPPs, né? Você tem que é uma caça às informações para aposentadoria, né? Fala sobre isso um pouquinho. Na verdade, assim, a gente busca empresa, a gente tem contato com muita gente, então a gente precisa ter uma organização para saber, tipo uma agenda eletrônica, assim, fácil, porque assim, eu busquei uma empresa hoje, mas amanhã, sei lá, daqui 3 meses eu vou precisar falar com ela de novo. Onde que eu vou buscar? Vou fazer toda essa busca? Não, já tem lá no campo específico o lugar que eu vou lá buscar com as informações e eu vou só atualizando, isso é importante. A gente busca muito jurisprudência, muita decisão dos tribunais, e no Market Hunt tem agora para a gente colocar essas pesquisas, e aí agora a gente salva, e às vezes fala, putz, eu vi uma jurisprudência lá que eu vou precisar usar a causa tal. Vou lá, busco, coloco a tag certinho e já vem. É uma forma de facilitar para que eu não fique perdendo tempo buscando aquilo. Fala, putz, eu vi lá longe, mas onde eu vi? Até eu achar, já era. E aí, com tudo isso, a gente consegue, assim, otimizar o tempo, né? A gente consegue filtrar as informações que são mais importantes, organizar, porque tempo é dinheiro, né? E a gente não dá para a gente ficar tendo retrabalho toda hora também. E a gente aprende só duras penas, viu? Então, buscar informação, que é o primeiro comportamento empreendedor, você vive isso e faz a gestão disso, correto, Beth? Confirma, então? Confirma. Parabéns. Agora vamos para o próximo, o nível vai ficando maior. Planejamento e monitoramento sistemático é o segundo ponto do comportamento empreendedor. Planeja dividindo tarefas, constantemente revisa os seus planos, mantém registros financeiros atualizados. Como que você vive isso hoje, Beth? Eu não era uma pessoa que fazia isso constantemente, tá? Porque, como eu falei, advogado sai advogando e não se preocupa com algumas informações nesse sentido. E a partir do sistema que você me apresentou, a gente, é aquilo que você fala, todo dia tem que fazer um pouquinho. Você vai lá, mapeia como foi o dia, faz um check no que foi feito, o que não
não foi feito, replaneja para outro dia, lança as informações do que entrou, do que saiu, né? Coloca tudo isso nessa organização aí. Então, é isso é diário, né? Se não for diário, a gente acaba lá na frente tendo mais trabalho, porque até fazer o que ficou pendente acaba ficando as pontas soltas. Então, planejar e monitorar sistematicamente, você também vive isso na sua gestão do tempo, né? Porque você planeja a sua rotina, tá fazendo uso ainda da agenda, né, Beth? Agora a agenda tá lá. O calendário macro eu não largo por nada. Então, o segundo comportamento aqui, check, tá acontecendo, certo, Beth? Sim. Terceiro comportamento, estabelecimento de metas. Onde que você definiu metas no seu negócio, Beth? Quando o negócio começa a crescer, você tem que organizar para atingir as metas, né? Você tem que entregar muito um volume muito grande de coisas, você precisa estabelecer aí um prazo, organizar o que é prioridade, e aí as metas têm que serem cumpridas, né? A gente tem que até fazer isso para conseguir entregar com excelência, porque como você mesmo fala, puxar o elástico, porque senão acaba, a coisa perde o controle aí. E aí a gente usa essas metas justamente para a gente manter o fio aí da meada no lugar. A gente vai falar só dessas três, Beth, porque daí eu vou desenrolar as outras, até para quem participar poder ver mais informação nas outras lives. Mas o importante também é ressaltar a importância da meta de faturamento do ano, né, Beth? Porque se você não tiver uma ideia de onde você está, para onde você tem que medir essa lacuna, essa distância, você se perde, né? Como foi para você definir uma meta macro, uma meta anual de faturamento no seu negócio e enxergar esse avanço mês a mês, de ano em ano? Qual é a sensação que você tem? Eu fiquei surpreendida porque eu não fazia análise financeira. Então você fala assim, quanto você faturou no mês? Não sei, ganhei sei lá quanto. E a hora que você põe no papel, que você faz isso, até para você conseguir planejar, para você conseguir ver o quanto você pode investir, e o quanto você está atingindo a sua meta, o quanto você pretende, tipo, não estou atingindo, o que eu preciso fazer mais para atingir, quanto mais eu posso entregar, né, para poder atingir. Então, tudo isso faz a diferença, né? Então, a questão das metas, elas são importantes para isso, para a gente poder conseguir aí tocar o nosso negócio, porque você precisa saber o quanto você ganha, o seu faturamento mensal, anual, até para você poder investir, para você saber onde está pegando aí, para se a coisa não estiver muito boa, o que dá para você salvar, né? Então, essa é sim uma tarefa bem importante. Ô, Beth, e trazendo para a sua profissão e sendo mulher à frente de uma empresa, quais são os seus maiores desafios, se você pudesse pontuar assim, até para que outras mulheres vejam que, poxa, mesmo sendo advogada, eu tenho um escritório, o quanto é desafiante e o que você tem que superar no dia a dia para manter a constância? Porque começar é fácil, né, Beth? Manter a constância. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que tem que ter disciplina, né? Tem que ter uma disciplina aí para você conseguir conciliar tudo. Por isso que essa rotina, essa organização é importante. Porque aí você atropela, né, as coisas, acaba não dando conta do que você tem em casa, você não dá conta do que você pretende fazer no escritório, você não dá conta da sua vida pessoal. Então, você tem que ter essa rotina, essa constância, porque a gente não é só escritório, não é 100% escritório, tem vida lá fora, né? E aí a gente precisa conciliar tudo isso, né? Tem que conciliar o nosso trabalho com as outras coisas. A gente precisa conciliar as coisas com a gente mesmo, então não dá para respirar 24 horas só trabalho. E essa
acho que é a maior dificuldade, né? Então, o seu desafio ainda é conciliar, Beth, como que é o desafio no seu comportamento empreendedor? Que você sente que o calo ainda aperta, que você tem que se Eu acho que monitorar mais? essa conciliação, porque aqui você vê, se às vezes você está fazendo mais coisas lá em casa do que aqui no escritório. Você fala assim, não, pera lá, volta. A gente acaba dando uns tropeços aí. Mas essa parte da conciliação é o que pega. Eu acho que é o que pega mais para a mulher, né? Porque ela é multitarefas. Homem consegue desligar mais, eu acho. Homem tem um foco assim que ele fala, tá bom, eu só tenho que fazer aquilo. Parece um robozinho. Mulher não, né? É mil e uma coisa. Está aqui trabalhando, mas tá pensando lá na janta, tá pensando que vai fazer, tem que passar no mercado. Então, tem tudo isso. Então, isso pega realmente. Gente, quem tiver ao vivo e quiser deixar alguma pergunta, hoje eu estou falando com a Elizabeth Naloto, de Campinas, ela é advogada previdenciária, e a gente está falando aqui sobre o dia a dia, a rotina do empreendedor, porque o comportamento empreendedor é prático, né, Beth? Não é nada de teoria. Para você realmente ter o comportamento empreendedor, você tem que empreender fazendo e sentindo na pele a emoção, né? E se superando e repaginando. Então, a Beth ela é nossa cliente hoje no Market Hunt, mas não é só por conta dela ser cliente. Então, hoje a gente está falando sobre empreender, né? O quanto é importante manter constância. Ela está falando do desafio também de equilibrar, né, tanto a vida pessoal quanto a profissional. E fala um pouco mais do que você anda fazendo, Beth, para poder lidar com esses dois lados. Além, logicamente, do que faz com a gente, mas o que você busca fazer no dia a dia, no seu lado pessoal, para se manter na constância? É necessário ter disciplina, né? Eu acho que é importante ter disciplina, uma agenda organizada. A gente tem que anotar tudo, precisa anotar tudo, tem que ter essa disciplina, porque senão a gente não cuida de nenhum dos mundos, nem o pessoal, nem o profissional. Então, a gente tem que manter aí essa organização e essa rotina, essa constância, porque realmente é o maior desafio aí, porque, como eu já falei, a gente é multitarefas e essa rotina aí tem que ser. Por isso que às vezes você brinca, né? Você fala, tem que anotar, eu anoto tudo. Tem que. Eu coloco alerta no celular para não perder nada, para não esquecer nada, porque a cabeça falha. Então, o meio que a gente conseguiu para colocar organização em tudo, né? Porque senão não vai. Tá, eu quero que você vai pensando aí, pelo menos umas duas perguntas para você também fazer para mim em relação ao comportamento empreendedor. Porém, eu vou fazer uma pergunta, aquela de universitário, que fala para a gente, universitário não, aquelas perguntas que investidor fala para fazer para cliente, que às vezes a gente nunca tem coragem de fazer. Mas eu vou fazer aqui agora, né, até para falar a verdade, hein, Beth? Nada de tipo, não, sem amortecer. Você, depois de todo esse tempo com a gente, você acredita que de quem você era, da linha que você estava. Ela está atualizando aqui a internet, deixa ela voltar. Tá me ouvindo, Beth? Só confirma. Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Beth, olhando para a Elizabeth de 4 anos de atrás, em relação a não ser aluna do Market Hunt, da Borelli Academy, você acredita que a sua performance melhorou? Fez a diferença estar com a gente? E como que você imagina como você estaria se não tivesse conhecido a Borelli Academy? Eu estaria naquele formuláriozinho do Excel e nos post-its e nos papeizinhos rabiscados espalhados pela mesa. Porque essa é a realidade.
Eu ainda gosto do papel, vou ser sincera que eu não sou 100% informatizada, não adianta, isso é uma coisa minha, nem você, não adianta. Gosto do papel, mas é um sistema que coloca tudo no seu lugar. Então, eu fui aprendendo a criar o hábito de anotar, usar o sistema e colocar tudo lá como forma para eu me organizar e para ficar mais fácil para mim. Porque é aquilo que eu falei, nossa, eu preciso de um telefone do tiozinho dali da padaria, da esquina. Onde está aquele papelzinho que eu anotei? Ah, tá na pasta tal, tá na agenda, não sei na onde, lá no final da agenda. E aí você perde meia hora tentando lembrar e não acha. Então, esse é um sistema da Borelli, um sistema que você criou que organiza tudo numa plataforma só, porque é gestão de entrega, gestão financeira, agenda, é tudo numa plataforma só. Então você não precisa tirar a tela do computador para fazer nada. Ali você encontra tudo, é só saber organizar as gavetinhas e fazer uso delas, né? Então você estaria muito mais analógica, você quis dizer. Estaria um caos em vida. Não que hoje não tenha um caos, mas menos. Não, menos. E, ô Beth, por que todo esse tempo? Porque, olha, você hoje, eu fiz questão que você fosse a primeira, ainda bem que você aceitou, mas o que você acha que impacta de você estar esse tempo aí com o fornecedor? Porque 4 anos não são 4 dias, não são 4 meses, né? O que você enxerga que faz com que a gente ainda se mantenha aqui nessa troca de prestador de serviço para cliente? Eu acho que a gente se mantém aí nessa troca porque eu acho importante, eu acho que é valioso, eu vejo retorno, eu vejo o sistema sempre atualizado, é um sistema fácil, eu acho que eu estou há 4 anos porque eu gosto de usar o sistema me traz um retorno que eu preciso. Porque senão eu não estaria utilizando o marketing antes se eu achasse que para mim não serviria. Eu ia largar de lado e ia falar, olha, não dá. Então eu uso porque eu vejo que para mim funciona. Pode ser que para outras pessoas não façam sentido, mas para mim fez. E é uma coisa que você vem atualizando. Você toda vez fala, olha, se pergunta, às vezes a gente troca as figurinhas e aí você vem com uma atualização e fala, putz, eu atualizei tal coisa, atualizei isso agora, tem agenda, tem o calendário, tem... Então, assim, são coisas que para mim, eu acho que valem a pena. Por isso que eu estou esse tempo com você. Porque senão... E você pegou uma fase que... agora eu quero que você fale até dessa evolução, Beth, porque a gente também está moldando o nosso comportamento. E você pegou um modelo de um sistema de um jeito, depois de 4 anos ele evoluiu, né? Quando você entrou, tinha uma camadinha, hoje tem 8 camadas de gestão. Como que você vê a nossa transição? No começo eu fui bem resistente a essa mudança, né? Porque eu falava assim, gente, eu não consegui enxergar o quanto isso iria me ajudar. Mas eu falei, vamos lá, vamos na raça, vamos tentar, vamos ir aos pouquinhos. E agora a gente eu acabei me acostumando com o sistema, né? E é aquilo que você falou, ele mudou muito. Agora ele está muito mais completo, né? Você tem tudo ali. E é assim, ele é uma plataforma de empreendedorismo. É diferente, isso não é um software que você vai lá, você encontra a sua agenda, ele é um programa de um empreendedor. Ele tem todas as informações de empresa, dos contatos, tudo o que você vai precisar, todas as ferramentas que são necessárias para você apresentar para tudo que você fala, você precisa de um contrato social, tá lá. Você precisa de alguma coisa, você encontra lá, tá tudo. É um sistema, para mim, completo. Hoje eu acho que é muito completo, ele tem melhorado cada vez mais. Em vista do que ele era antes, ele evoluiu 1000 anos. Ai, Beth. Sim. Eu falo quando eu acho engraçado, que pra gente é desafiante conquistar também o mercado. A gente tá numa fase de ir mais pro mercado, né? E às vezes as pessoas... Né? às vezes as
pessoas fazem umas perguntas e falam, nossa, a pessoa nem imagina como começou. É. E hoje, quem pega hoje, nossa, pega uma Ferrari praticamente, né? Mas você pegou a fase do Fusca, né, Beth? Tipo, ó, vai ter uma roda, Assim, vai ter um... foi indo, né? Foi aparecendo a capotinha, foi vendo as portinhas. Não, se vê o antes e o depois, evoluiu muito. Evoluiu bastante Não, mesmo. a gente evoluiu E junto, vamos lá. nós evoluímos juntos, verdade, verdade. E isso que é rico, né, Beth? Porque eu percebo em relação a comportamento, e aí você pode confirmar e me corrigir se eu estiver errado, que para quem quer construir uma empresa, precisa lembrar que existe uma jornada. Esse é o primeiro ponto. E mesmo que você já estava nessa jornada, às vezes você não tinha uma planta para construir a empresa de uma forma mais estruturada. E a partir do momento que você tem acesso a essa planta, como se fosse construir uma casa, tem que ter a constância, né, Beth? Então, às vezes tem altos e baixos. Quantas vezes você não teve os seus baixos e você falou, eu vou jogar tudo por alto, então não tá dando certo. Mas não tô com vontade de fazer isso. Não é? Não A vou gente alimentar tem isso. nada. Tô com o saco cheio. Tem mais coisas pra fazer do que ficar colocando dados nessa plataforma aqui. Só que depois você se acostuma e você vê o quanto te ajuda, porque quando você se perde, você tem onde se encontrar, né? Quantas vezes a Beth está, tô em viagem, velho, tô viajando. Aí volta a Beth plena, descansada, volta lá para a gestão. Mais ou menos, né? E muita gente gestão, né? quer as coisas rápido, como se fosse fast food. Então, é desafiante manter a constância. Esse é o maior desafio, eu acho, realmente. Porque o mundo acompanha. E é. Sim, sim. E eu vi a evolução da Beth, ela reformou o escritório, ela se tornou, no meu ponto de vista, eu tinha até medo no começo, quando a Beth foi indicada, porque foi vendido que você nada servia, Beth, quando foi, falou, para ela nada funciona, eu falei, não vou nem falar com ela. Se nada funciona, sabe, você já fica até, ainda mais quando a gente está começando, né, Beth, assim. E aí eu conversei com a Beth, aí eu falei assim, não vai virar não, mas eu conversei, tentei entender, aí ela aceitou passar pelo processo da gestão, né, Beth? Aí fez Sim, com uma calma, né? Vamos com calma, vai. Vamos lapidando, né? Pedrinha por pedrinha, vamos. Exato, e tá aqui 4 anos, gente. Por isso que a gente nunca pode julgar, primeiro a gente tem que entender a dor do outro e ver se a gente tem capacidade de atender, né? E se você acredita também no seu potencial, no seu servir, né, Beth? Então, eu lembro que eu tive faz sentido para você? Suelen, entendi, faz sentido. Então, se faz sentido, vamos dar mais um passo, né, Beth? Foi um aprendizado porque, assim, você acha que a plataforma, você vê que é uma empresa. Aí você fala assim, o escritório de advocacia não é uma empresa. Mas eu aprendi que é. E ela se encaixa perfeitamente. Então, foi aí um grande avanço aí, até porque você me mostrou isso. Porque eu falava, não vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Eu sou advogada, não quero uma empresa. Eu quero só meu escritório aqui, pronto, acabou. Mas não, aí, mas tem que ter. Porque senão você não vai sobreviver. E realmente, se não tiver essa gestão, você não sobrevive. Até sobrevive, mas assim, aos trancos e barrancos, né? Só não... Fica sempre na berlinda, não sabe exatamente se está indo para o caminho que deseja, né, Beth? Legal. O Beth, você tem as perguntas aí para mim? Você chegou, eu sei que a gente está conversando, mas perguntar sobre comportamento, sobre desafios, se você também quiser colocar alguma questão, eu tenho umas últimas perguntas aqui para você. Não, você me perguntou esse
pediu para eu pensar numa pergunta, eu queria saber de você por que você escolheu empreender. Porque você empreende entregando uma plataforma para o empreendedor. Por que você escolheu isso? O que te chama a atenção nisso, no empreender? Boa pergunta, né? Primeiro, Beth, eu acho que... Acho não. Quando eu trabalhei em empresa grande, empresa multinacional, é uma dinâmica totalmente diferente. Todos os dias você tem BO para resolver. As coisas têm que acontecer. Então, a gente vive fazendo aquele corpo funcionar. Independente do setor que você trabalha, eu trabalhava na segurança do trabalho, as coisas tinham que acontecer, não tem escolha, não, tem que ser feito processo, tem que ser feito procedimento, tem que ser feito treinamento, tem que ser feito, porque a empresa é de verdade. Só que é um corpo grande funcionando. Só que eu decidi empreender até mais por liberdade, sabe? De poder expressar o que eu acreditava. Porque você trabalha para outras pessoas, você acredita em algumas coisas, mas você tem que seguir as regras da empresa, né? Então você vai até onde você pode. Você tem que atender a sua especialidade e dar conta do recado. Mas e as ideias que a gente vai estar tendo ali que poderia ir além, né? Então, enfim. Mas quando eu decidi empreender, eu senti falta daquela dinâmica, porque eu comecei a perceber que os empreendedores não estavam fazendo todo o potencial que às vezes eles teriam. E aí, conversando com o comércio, conversando, onde eu comecei a dar os primeiros passos ali para entender, eu falei, gente, mas e tal coisa? Ah, eu não faço. Mas e tal coisa? Eu não faço. Como assim não faz? E isso poderia impactar, poderia melhorar em performance, né? Então, eu decidi seguir por essa linha, que é a gestão empresarial. Esse é um ponto. E por que tecnologia? Porque não dava para ser um curso, não dá para ser um livro. É algo que precisa ser sistematizado. Como você vai viver um plano se você nunca viveu grandes empresas? Nas grandes funciona. Então, eu meio que quis reproduzir um sistema que mostrasse o que é um corpo, por isso da tecnologia, entendeu? Então, Entendi. em Excel eu me virava, mas não é todo mundo que sabe Excel. Então, por isso de criar o sistema. Entendi. Para a pessoa já pegar pronto e viver. Então, você está vivendo um processo corporativo, só que do tamanho que você é, entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Não. É que você É deu uma muito apaixonada. doido? É uma coisa muito louca, né? Você é apaixonada por isso. Você fala, gente, de onde ela tirou essa ideia? Mas ok. Tem doido pra tudo nesse mundo. É desafiante, né, Beth? Porque cada mercado tem seu desafio. Eu não vendo, não é, na verdade, assim, não é qualquer empreendedor que vai investir. É alguém que quer continuar realizando, precisa. Eu não vendo curso, né? Eu vendo processo. Então, é algo de longo prazo. Então, é uma venda um pouco mais demorada, mas é uma venda que quando a pessoa adquire, ela vai ter um processo de transformação, enfim. Então, é tipo assim, ó, chega de chorumelas. Foca em fazer o que precisa ser feito, vai dar certo, entendeu? E às vezes a pessoa ela foge do que vai dar certo. E eu acho incrível, vendo hoje o mercado. Não é todo mundo que quer realmente dar certo. Não é todo mundo que quer estruturar realmente a empresa. Tem gente que prefere ficar reclamando a vida inteira. Agora, se você tem um sistema que mostra o caminho, só que você vai ter que passar pela jornada para te levar em outro patamar, a pergunta é, por que você está dizendo não? Muita gente passa muito tempo buscando por isso. Quando encontra, não. Qual o motivo? Mas Para continuar onde está? e ela não quer também se predispor a fazer, para passar pelo processo. Às vezes é acomodismo também. Exato. E assim, é uma proposta de valor, ninguém é obrigado a aceitar, só que se você não colher os benefícios, se você não opta por um processo mais organizado, que é o que a gente está ofertando, por exemplo,
vai passar anos e às vezes você vai ficar girando em torno do mesmo ponto. Porque muita gente, a falta de gestão empresarial é o terceiro maior causador de mortalidade empresarial. E das empresas que estão vivas, rouba muita performance, né? Então, esse é o segmento que a gente quer suprir. Só que você sente na pele o que precisa ser feito para manter isso. Tá lá pronto, mas você tem que alimentar, você tem que participar. A Sueli, Beth, vamos para uma live. Ai, Sueli, tá bom, vamos lá. Não é? Olha, se eu conseguir estar aqui nessa live, Jesus, mas tudo bem. Isso é comportamento empreendedor, Beth. Isso é compromisso. Você tem seus problemas, seus BO, você ainda tá aí na empresa, não tá? No escritório. Tô aqui, ó. É isso aí. Então, ó, a hora que você tá aí na empresa, você aceitou fazer a live, provavelmente você ainda vai embora um pouquinho mais tarde. Sim. E isso é predispor, né? Isso é se doar, né? Às vezes alguém precisa ouvir o que você tem para falar. Beth, para encerrar, Sim. Obrigado pela pergunta. Fala para o seu público, o público que faz parte aí da sua profissão. O que, em relação ao comportamento principalmente, o que você diria para os novos advogados e para os advogados atuantes em relação a comportamento empreendedor e sistema de gestão? Eu vou dizer que é importante, nem todo mundo tem essa... Porque assim, todo mundo tem a sua organização, né? E aí cria uma organização e vai seguindo essa organização e por aí vai. E tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente, quando busca como eu posso dizer, como um profissional qualificado que vai te guiar nessa organização, você vê que a sua organização não era aquela organização. Que aquilo que você fazia não é que é errado, mas não é o adequado, né? Dá para melhorar, né? Isso, você consegue melhorar. E tem ferramentas para isso. E assim, e aquilo que eu tô falando, não é porque você... Eu falo porque eu sou escritório, mas eu não sou uma loja, eu não sou uma empresa. E eu achava que essa questão de gestão, nesse nível que você propõe, era para empresa, para uma loja, para entendeu? Um outro público. E não é, porque assim, hoje eu consigo medir o quanto eu produzi, o quanto eu preciso produzir, o que é preciso fazer, né, para o sistema andar. Onde que está certo, o que está errado, como que estão as coisas. E aí, como você sempre fala, tem um diagnóstico. Aí você vê onde que tá, o pneu tá furando, a coisa tá... E aí você vai lá e dá um gás mais naquilo. E aí, todo mês, a gente consegue, quando você fala, faz o fechamento, ver o que você fez, dá para você ver o que você vai melhorar, o que precisa ser feito. Então, assim, porque quando você não faz isso, você não enxerga, entendeu? Você não vê. Você faz um monte de coisa durante o dia e aí você fala assim, nossa, eu fiz o suficiente, dá para fazer mais? E às vezes quando você mede, você fala, nossa, eu fiz muito até, muito além do que precisava, e dá para fazer mais? Às vezes dá. Tem dia que dá para fazer, faz menos, mas dá para você medir e saber até onde você consegue chegar. Então, é importante, tanto na parte da organização quanto na parte financeira. Às vezes a gente não para saber o quanto está gastando, o quanto está recebendo, o quanto dá para puxar o elástico e aumentar esse faturamento. Então, esse tipo de organização faz toda a diferença. Eu achava que não, mas faz. É sim. Para gente que atingiu aí tem um nível, um certo nível aí de comprometimento e quer alavancar um pouco mais, é importante. Eu sinto que é importante. Então, para advogados, é válido. Você valida a gestão empresarial da Borelli Academy para o direito. Sim, hoje eu valido. Eu aprendi que é válido. Eu aprendi, eu aprendi. É verdade, aprendeu. Ai, Beth, saudade de você. Agora eu tô mais próxima aí de você. Em breve, meu próximo contato
vai ser para a gente tomar um café. A gente também está aqui na... A gente já teve saideiras, né, Beth? Eu, você, a Sônia, saudade da Sônia também, que é a outra advogada. E é sempre as duas que aparecem. Se não for as duas, estão sempre presentes aí nas saideiras quando a gente marca. Ainda bem, né? Que é melhor que não tem ninguém, não, mas tem. As duas estão sempre presentes. Não, porque às vezes facilita ter um monte de gente. Gente, um monte de gente. Não, às vezes vem quem é necessário vir, quem precisa estar presente, né? Então, eu agradeço por você estar sempre disposta, viu, Beth? Não é fácil encontrar clientes, inclusive, como você. Então, fica aqui minha declaração para uma cliente ao vivo, né? Que realmente é muito desafiante. Não é impossível, a gente pretende encontrar mais Beths, né, no mercado, mas você é referência para, eu falo de você, e principalmente da Sônia também, para todas as outras clientes, que vocês estão numa fase quando a gente não tinha nada, bem inicial, com a proposta, e tá vendo toda a nossa jornada, é uma troca realmente, e vocês sempre estão presentes, isso que é o mais importante, não é só, tô pagando, não, a gente tem uma troca, né, é muito mais... É enriquecedora essa troca, né, porque ganhamos ambos os lados, né, você atende o que a gente precisa e a gente te dá aí força para você criar mais, aperfeiçoar mais o seu sistema. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Me salva eventualmente. Beth, ajuda. Gente, só tenho a agradecer. Só agradecer mesmo. Agradecer, porque ninguém passa no nosso caminho à toa, né? Então, aí a gente se encontrou por um bem maior, talvez. Com certeza. Beth, chegamos ao fim, 40 minutos aí de live. Passou, tá vendo? Passou. Respira. Respira. A Paula falou concordo. Obrigada, Paula. Obrigada quem esteve. A diferença morar no interior. O carro de som. Carro do som. Eu comentei com uma cliente ontem, estava numa sessão com ela, falei assim, olha, até que tava com saudade do interior, porque é carro do ovo, é o homem da pamonha. Você não precisa sair de casa, as coisas vêm até você, né, praticamente. Você não precisa sair, vem tudo. O que você precisa? Lá na capital você não vai ouvir. Pamonha. Morando em apartamento, então, nem bater na porta tinha, né? Eu falei assim, gente... Ninguém tocava nem campainha. Isso aí é corrente. Nem campainha. Essa eu acho que é a maior vantagem, né, de morar em apartamento. Tem as suas desvantagens, mas, tipo, você não tem incômodo nenhum. Agora, em casa, pra rua, verdura, não sei o que lá. Verdura. Verdade. Mas é gostoso. Mas, sim. Por isso que é bom viver os contrastes, né, Beth? Porque você, tipo... tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado de melhoria, né? Então, a capital tem as suas vantagens, o interior tem as suas vantagens, né? Bom, você tem que viver os dois mundos. Eu prefiro, acho que o interior ainda é mais gostoso. eu prefiro ainda. Mas tá bom. Beth, gratidão, e eu vou finalizar a live e convido você para participar das próximas, mesmo que seja como não participante, mas vendo. Quem tiver ao vivo e vendo gravado, a próxima quarta, dia 8, que é bem o Dia Internacional das Mulheres. Vai estar uma concorrência de live, né? Porque é um dia que todo mundo vai fazer, mas eu vou manter aqui firme e forte para a gente ter uma convidada especial aqui também. E mais uma vez, gratidão, Beth. Obrigada. Até a próxima live. Já inaugurou. Beijo. Tchau, gente. Tchau.